Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos felizes de mais uma vez estar aqui com vocês para dar início aos nossos trabalhos, o nosso centro, Núcleo de Estudo Espírita Bom Samaritano. Estamos felizes. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. Mais amigo Gleice, Fátima Bezerra, Virgínia. Todos vocês são muito bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos dar início aos estudos da noite de hoje. Ana Muribeca, toda a turma boa da nossa casa, o Bom Samaritano, Gleice. Muita alegria, muitas felicidades de ter vocês aqui comigo. Estamos esperando a entrada de Luciano para fazer a nossa música, que nós, Salvino, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, nosso vice-presidente, companheiro de muitos anos de dedicação à doutrina. Carlos Valcarenga e Gleice, toda essa turma querida do Bom Samaritano. E agora vamos receber o nosso querido Luciano para dar início ao nosso... Vamos ouvir uma música primeiro com ele e depois a gente faz a nossa prece e dá início ao nosso trabalho. Aí, Luciano, Isonete, Wagner, estamos tudo pronto aí, meu irmão? Sejam bem-vindos. Vamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Saudade de vocês. De novo. Nem preciso mais de falar, né? Que saudade, todo mundo troncho. Gente, nós vamos. Todo mundo troncho de saudade aqui em casa. Como na terça-feira passada, o som não estava muito bacana da nossa parte aqui. Hoje nós vamos repetir a música que eu acho que se encaixa perfeitamente com o tema abordado por Celestino e por João Paulo. E nós vamos cantar Médiuns. Vamos lá. Em verdade, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras reclamarão, nossos velhos terem sonhos, nossos jovens profetizarão. Verdade, eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras reclamarão, nossos velhos terem sonhos, nossos jovens profetizarão. Passado de Moisés, quando via, hoje velhos, profetas, faculdades, não mais algumas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Verdade, eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras reclamarão, nossos velhos terem sonhos, nossos jovens
Sempre mexe, sempre completa, sempre rindo, sempre ria. Quando falam, quando sentem, quando ouvem, é de uma vida. Verdade, os se eles calarem, as pedradas que pagarão, seus velhos, seus sonhos, nossos jovens profetizarão. Obrigado, Luciano. Obrigado aí pela acolhida, meu irmão. Saudade de vocês, o grupo todo reunido na nossa casa. Mas a distância não tem sido empecilho para que a gente possa continuar com o nosso grupo Nebis aceso. Falta Geraldo, Joyce, que mais está em tratamento, que nós possamos vibrar por ela na noite de hoje, para que tudo corra bem. Amigos de Patos, tem gente de São Paulo, Márcia, tem muita gente boa, que sejam todos bem-vindos à nossa querida casa, fundada por dona Helena Crispim, que ela seja a nossa assistente espiritual na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora agradecemos a Luciano e vamos aguardar, pedir a ele para sair, para que o João Paulo possa entrar para a gente dar início ao nosso estudo da noite de hoje, depois de fazer a nossa prece. Obrigado a vocês e até já, se Deus quiser. Um abraço, Luciano, Isonete, Wagner. Muito obrigado a vocês. Para todos. Mandar um abraço para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora agradecemos a Luciano. Vamos aguardar. E aí, ele vai escutar aí. Aguardando João Paulo para entrar, para a gente começar a nosso estudo, dando continuidade à mediunidade na Bíblia. É um assunto que tem despertado a vontade, o interesse de todos aqueles de qualquer religião. Oi, Ângela do Rio, Ângela e Alzira, um abraço. João Paulo, onde anda você? Estou lhe aguardando. São Paulo e Carol. Estou aguardando, João. Problemas da tecnologia. Nós estávamos, a semana passada, iniciamos a primeira parte do estudo da mediunidade, mostrando que os profetas, que todos aqueles que sucederam Abraão, Isaac e Jacó na primeira revelação, o Velho Testamento, são classificados como profetas, que é um termo grego, mas que vem do hebraico Navi, o que mostra, os babilônios chamavam de Nabu, os árabes de Naba, mas todos têm o mesmo significado de intermediário entre Deus e os homens, e também aquele que chama, que evoca as pessoas para uma mudança, que evoca as pessoas para uma dedicação a Deus. E por isso nós
começamos ouvindo a semana passada, o primeiro grande profeta foi Abraão, que era médio audiente, e que ele ouviu de Deus o convite para a reforma interior. Na expressão hebraica que nós falamos, lechá, Jojete, uma boa noite, um abraço, e que nessa sua mudança interior ele se preparou e foi à terra de Canaã, a terra prometida por Deus, para ser o berço daqueles que iam instalar o povo de Israel, o povo hebreu, na terra de Canaã. Portanto, nós estamos revisando vamos chamar João Paulo agora, que está chegando, e nós vamos recebê-lo para que ele possa dar início e continuidade ao que a gente viu a semana passada. Ok? Aguardando só um pouquinho. Entrei, agora foi. Finalmente, João, eu pensei que alguém tinha sequestrado você. Nada, eu já tinha solicitado 2 vezes a obsessão tecnológica. Pode ter sido que os obsessores não tivessem satisfeitos com o nosso trabalho, que é de esclarecimento, né? Não é, João? E aí eu estava falando exatamente no que a gente começou a semana passada, que foi, partimos de Abraão, de Jacó, que foi também o neto de Abraão, um grande médio onírico, porque o famoso sonho de Jacó que está lá no Gênesis, se não me engano, é 28, não é? Gênesis 28, isso mesmo. Que ele teve aquele sonho da escada dos anjos ou mensageiros de Deus que subiam e desciam, mostrando já ali a ideia do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então eu vejo essa mediunidade de Jacó, que era não só onírica, mas também ele tinha mediunidade de efeito físico, porque ele passa a noite lutando com aquele mensageiro de Deus, aquele anjo que veio lutar com ele e que fez com que, lá no vale do Jaboque, na montanha de Gileade, onde hoje é a Jordânia, ele tivesse não só encontrado o seu irmão Esaú, mas também ali ele tivesse dado 2 nomes importantes. Fanuel, que vem do hebraico Pan, que é face, muita gente traduz o P e o F como a mesma letra. Um chama Paniel, outro chama Faniel, mas é Paniel, que é face de Deus, porque ele viu como se ele visse, tivesse lutado com Deus, e viu a face de Deus. E a partir daquele dia, o próprio Espírito, o mensageiro, que a palavra Espírito é mensageiro, em hebraico, é Malar. Aí tem Malaquias, mensageiro de Deus. Malar Iá, que é Deus. Então, aquele mensageiro de Deus que lutou com ele no Vale do Jaboque, deu nome ao povo hebreu, que passou a se chamar, a partir daquela época, Israel. E aí, o que hoje nós conhecemos como país com o nome de Israel, nasceu no Vale do Rio Jaboque. Já estive lá umas 2 ou 3 vezes. E ali a gente sente realmente uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas vamos lá, meu irmão, você precisa me instigar. Me instigar aí nesse assunto que é interminável. Interminável, eu gosto é uma bastante. maravilha. E, professor, seguindo as nossas reflexões, Jacó era um menino animado, porque Jacó, inclusive, lutou com o espírito materializado, está lá no Gênesis 32. Fala mais um pouquinho disso para nós, professor. Relembra para o pessoal que estava aqui na semana passada.
mais poder do que Deus. Se Satanás existisse, ele seria uma criação de Deus. E, portanto, não podia ser superior a ele, nem maior do que ele. Mas muita gente ainda acha que ele tem mais poder do que Deus. E eu não vejo assim. Para mim, Deus é único, como está no Deuteronômio 6:4. Ele é único, ele é misericordioso, justo e bom. Ele jamais criaria um ser voltado eternamente ao mal, e muito menos para lhe fazer perder ou desviar os seus filhos, a quem ele ama tanto. Então, o que está faltando é um pouco de juntar, como Jesus diz, o conhecimento, que conheceu a verdade, a gente se liberta. Com essas questões assim trazidas de uma forma bem explicada, bem natural, bem espontânea, bem racional, fica muito mais fácil para as pessoas não só entenderem a doutrina, como também entender os próprios fenômenos da primeira revelação, que era tudo novo, porque a Bíblia naquela época era o único livro que veio trazendo uma ordem ascendente ou crescente, as informações que nós todos passamos por ela hoje, 5.000 anos depois, 4.000 anos depois, não importa o tempo, mas o fenômeno é o mesmo, porque, como você bem colocou, e eu coloquei a semana passada, a mediunidade não pertence à religião, nem a povo, nem à nação, nem à raça, ela pertence ao homem. Então, o ser humano, onde ele estiver, grego, troiano, ateu, judeu, francês, não importa. Se ele for médium, ele vai ter sentir a mesma coisa que eu senti, a mesma coisa que Ezequiel sentiu, a mesma coisa que todos aqueles que passam. É porque os fenômenos que é narrado são os mesmos que a gente sente hoje. Ezequiel sentiu um arrepio, olha, a gente sente aquela energia tomando conta do nosso corpo, os nossos pelos ficam ouriçados, a gente começa a sentir calor ou frio, não importa, depende de como a entidade, os fluidos dela nos envolvem, e depois a gente sente que a entidade penetrou o nosso âmago para trazer a sua mensagem. Quer dizer, isso narrado por Ezequiel, um profeta de quase 800 anos antes de Cristo, tem uma importância muito grande, porque aquele fenômeno daquela época a gente sente hoje nas nossas mesas mediúnicas. Então, mudou a época, mudou o povo, mas o fenômeno continua o mesmo, porque o homem continua sendo o mesmo. Isso é que é importante. Fora disso, você tirar a religião, o preconceito de lado, nós estamos resolvendo qualquer dificuldade com relação à comunicabilidade entre os dois planos. Exatamente, e Kardec, do item 159 do Livro dos Médiuns, vai com muita propriedade dizer: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então nós temos ali intensidades, como o senhor colocou. Kardec vai dizer que a mediunidade sensitiva, a mediunidade impressionável, são essas pessoas que sentem arrepios, enfim, a diversidade de fenomenologia mediúnica. Professor Celestino, eu te pergunto, o senhor gostaria de trazer alguma coisa a mais importante que tenha me faltado pela minha ignorância sobre o Antigo Testamento, que o senhor gostaria de fechar sobre essa questão tão importante que é essa revelação para nós? Eu gostaria, João, não poderia deixar de passar, porque eu sei que muita gente não espírita, principalmente, que está nos assistindo, está dizendo assim: mas Moisés proibiu a consulta, não é? Aos mortos. Moisés nunca proibiu, porque Moisés sabia que existia. E a gente não pode proibir ninguém de ter 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, faz parte do ser humano. E o ser humano é uma antena, uma antena parabólica. Ele vai sempre atrair entidades. Eu comecei a ver espíritos com 6 anos, não sabia nem o que era isso. Como é que eu com 6 anos tenho a opção de escolher, como o próprio Jeremias diz, que eu sou um menino, não posso me envolver com isso? Não importa a idade, o espírito é antigo, porque nós que entendemos a reencarnação, a gente já veio de lá, está passando por aqui, vai voltar para o outro lado, e assim se sucede nas vidas sucessivas, como é um princípio também bem colocado pelos profetas, por Moisés, por todos aqueles do Velho Testamento, da primeira revelação. No Deuteronômio 18, Moisés faz uma ressalva, porque, veja bem, Moisés estava a aproximadamente 3.000, porque entre Abraão e Moisés foram 700 anos aproximadamente. Então, ali por volta de 1.200 a.C., estava Moisés trazendo o povo do Egito, um povo idólatra, politeísta, materialista. Muito pouco eles conheciam da questão espiritual. Eles eram, vamos dizer,
classificar seguidores de idolatria. Então, o negócio dele era ídolos. É tanto que construíram um bezerro de ouro na planície do Sinai, porque eles conheciam o material, não tinham muita noção. Deus é que começa, através de Moisés, que foi um grande médium, a despertar neles para esse fenômeno da espiritualidade. Aí começa a ter os fenômenos de efeitos físicos, saço ardente, as chamadas pragas, eu chamo de pragas, convites de Deus para o Egito. E Moisés trazia um povo com esses vícios, é tanto que ficou 40 anos no deserto para morrer uma geração, pelo menos, não chegar do mesmo jeito que saiu do Egito. Chegaram os filhos e os netos. Mas os antigos que vieram lá com seus vícios mais fortes e pela influência que tinham, esses ficaram no deserto do Sinai, na planície do Sinai, ou no vale, ou Vale de Musa, como chamam os árabes, lá no Vale de Moisés. Paralelo ao Vale do Aravá, onde veio todo o pessoal do Egito até a Terra Prometida. E como aquele povo fazia qualquer coisa, então veja que Moisés, a observação que ele faz, não é para espírita, não é para cristão, não é para brasileiro. Ele está falando para um povo que vinha do Egito. É tanto quando entrares que ataba, quando você vier. Tá certo? Quando você vier e chegar na terra que o seu Deus te prometeu, que seria a terra de Israel, não aprendas lotilmad, é colocado no futuro. Não venha a aprender do verbo lamad, que é estudar, fazer, no sentido de aprender, ou falar. Então, vocês não vão imitar, em outras palavras, aqueles vícios que vocês estão trazendo do Egito. E nem aprenda as abominações daquelas nações pagãs que eles iam encontrar, as tribos dos nabateus, dos cananeus, dos edomitas, todo aquele povo que eles iriam encontrar. Essas recomendações, para começo da história, não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo, que nem existia. O Espiritismo não tem 200 anos criado. Foi fundado em 1857, aproximadamente 3.500 anos depois de Moisés. Então, seria muito bom eu, como espírita, que eu tivesse espiritismo na Bíblia, eu ia me orgulhar disso, mas não existe. O espiritismo foi criado a semana passada, com relação ao tempo em que ele existe. E Moisés não mandou recado para espíritas, ele mandou recado para um povo politeísta, idólatra, seguidores do materialismo e do fanatismo. Então, quando vocês entrarem, vocês quem? O povo que vinha do Egito. O que é que nós temos a ver com isso depois de 3.000 e quase 700 anos depois? Tá certo? Então, isso que tem que ficar bem claro. Agora, o que serve ali é que ele diz assim, não aprenda a abominação daquelas nações pagãs. Que abominação é essa? Não faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Porque os deuses pagãos, Maloque, por exemplo, as pessoas ofereciam às crianças, queimavam as crianças, passavam seus filhos no fogo, oferecendo aos deuses. É tanto que o vale do Guerrinon, lá em Israel, o vale de Inon, era chamado de inferno, porque queimava, porque era onde ficava o lixo de Israel, queimava 24 horas. Daí vem a história de fogo eterno do Guerrinon Geena, que foi o nome que recebeu esse vale. Então Moisés está esclarecendo que ninguém imite os gestos pagãos. Não exija, veja bem, nada dos mortos. Exija, no sentido de não faça como eles, porque aquele povo ia para os cemitérios consultar o espírito daqueles que estavam lá. Iam para as tumbas, perguntar coisas banais. O que Moisés diz é o que mesmo que Kardec recomenda no livro dos médiuns, que nenhuma evocação, nenhuma comunicação deve atender a interesses materiais. E ele dá exemplo disso, porque em 1018 questões do livro dos Espíritos não tem uma pergunta pessoal. Ele só se interessou em trazer esclarecimento para os outros. E Kardec poderia muito bem ter perguntado onde estava seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós. E ele foi muito neutro, muito racional. Então, o que Moisés recomenda
o uso correto e não o abuso. E porque se não existisse possibilidade de ter comunicação com os mortos, ele jamais teria proibido. A proibição foi em virtude de que aquele povo não estava em condições, pelo seu traço, pela sua idolatria, pelo seu politeísmo, de se utilizar de uma comunicação que é tão exemplar e tão importante para a nossa evolução, numa época daquela. Hoje sim, e mesmo naquela época, Saul procurou na gruta de Endor Samuel para consultá-lo, Samuel, e consultou, e ele veio, porque nós somos imortais. Esse é o primeiro exemplo de imortalidade. Então eu não podia mudar, vamos dizer assim, encerrar a primeira revelação, sem tocar nesse assunto, porque todo mundo fala como se a gente fosse tão importante que Moisés fez uma recomendação já mais de 3.500 anos atrás para nós. Seria uma honra muito grande, mas eu tenho a humildade de dizer que não foi para nós, mas foi para a humanidade como um todo. Porque na hora que a gente desafia Deus, na hora que a gente está conversando com os nossos ídolos, os cristãos que falam tanto em Paulo de Tarso, hoje é um espírito, está do outro lado. Os católicos, nossos queridos irmãos católicos, fazem suas promessas para Santo Antônio, São João, São José, São Pedro, tudo está do outro lado, gente. Se a gente for chamado de morto, esse povo vive o tempo todo falando com os mortos. Então é uma questão só da visão que a gente pode ter, porque na hora que a gente se dirige a um espírito desse para melhorar, para mudar, para ser melhor, a gente está no projeto de Deus, de Cristo, que Ele quer exatamente que nós cresçamos, que nós evoluamos, que nós sejamos melhores. E esse é o grande objetivo da doutrina espírita. As pessoas que falam assim, João, só se lembram do espiritismo para falar disso. Não se lembra do fora da caridade, não há salvação. Não se lembra que nós temos Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não se lembra que nós trabalhamos muito mais em ser útil, em servir, em amar, em se doar, em ser fraterno, do que qualquer outra coisa. Para nós, a comunicabilidade com o mundo espiritual, ela é espontânea. A gente raramente, eu sou espírita há 40 anos, nunca chamei um espírito do outro lado, eles vêm espontaneamente. Eles começaram a vir se eu chamar com 6 anos de idade. Então é preciso que as pessoas entendam que nós espíritas não vivemos em função de consultar os mortos, mas vivemos em função de ouvir os espíritos que nos antecederam e os espíritos de luz e praticar o que eles nos pedem, que é sermos melhores em qualquer circunstância, ser útil à causa daqueles que sofrem. E você tem aí o Evangelho. Nós temos nosso grande livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá cheia de mensagens de espíritos do passado. Está lá Paulo de Tarso, está lá Santo Agostinho, está lá os grandes, João Evangelista, os grandes espíritos que fazem toda a teologia da Igreja Católica estão na codificação. Então, não sejamos preconceituosos, nem julguemos aquilo que não sabemos. Desculpe o desabafo, mas é algo que eu precisava deixar bem colocado para que as pessoas entendam, na verdade, que o Espiritismo não veio para destruir nada absolutamente, veio para facilitar e para esclarecer de um modo simples aquilo que até agora era figurado, mistério, era uma coisa esotérica para um pequeno grupo. Não, o Espiritismo veio, como diz Joel, que a gente pouco falou dele lá no capítulo 3 do seu livro, que seria derramada essa mediunidade, essa faculdade profética sobre todos os seres vivos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos anciãos terão visões. Então a faculdade que já está prometida, além deles praticarem, veio prometida por Joel lá atrás, muito antes do Cristo chegar. Muito bem, professor, muito sábio as suas palavras. E existe um texto muito pouco conhecido dos espíritos, lamentavelmente, no livro Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual Kardec escreve um capítulo, dedica um capítulo a analisar da proibição de evocar os mortos, e nesse capítulo Kardec vai argumentar racionalmente, e uma das últimas conclusões do codificador é exatamente essa que o senhor colocou. O que Kardec condena, o que Moisés
condenou, o Espiritismo também condena, que são as práticas esdrúxulas, bizarras, bem condena, que são as práticas esdrúxulas, bizarras, que o Espiritismo jamais orientou. E Kardec vai dizer, não serve essa proibição, não serve para as comunicações com os espíritos, feita com serenidade, com sabedoria e com recolhimento. Então, o próprio codificador, se nós olharmos para a história do Espiritismo, o senhor citou muito bem, eu estava ouvindo e me recordei que quando Kardec começou o estudo em 1855, em agosto de 1855, numa terça-feira, ele mesmo vai dizer, e ele lidou com aqueles fenômenos das mesas que respondiam às perguntas que eram feitas eram banais. Eram perguntas bestas, frívolas, e ele foi um daqueles que percebeu alguma coisa de sério, alguma consequência para o espírito humano. Então, a própria história do Espiritismo também encerra as orientações sábias de Moisés. Nós só temos a gratidão, professor Celestino, pelo senhor ter deixado mais claro para todos nós o de que Moisés, com muita sabedoria, estava orientando a seu povo. Vamos... Antes da gente dar o salto para o Novo Testamento, eu gostaria de fazer um marketing. O marketing é desta obra, olha aqui. Você conhece, Celestino? Está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. O Evangelho Cristianismo. Isso, Evangelho Cristianismo Primitivo. De uma pessoa muito simpática chamada Severino Celestino da Silva. Gente... Esse livro foi prefaciado por um grande nome que nós temos com muito respeito, que é quem, professor Celestino, que prefaciou o seu livro? Meu grande amigo, Dom Aldo de Cílio Pagotto, que recentemente entrou no mundo espiritual. Acho que a semana passada nós aplicamos o programa, nosso Evangelho da Noite, a nossa reunião a ele. Um homem ecumênico, sério, e que admitia e entendia a comunicabilidade entre os dois planos. Inclusive, ele dizia, a minha nona, que ele chamava com muito carinho, a avó dele, acompanhava ele aonde ele estava. Então, ele era realmente um grande médium, uma pessoa respeitabilíssima. Não é porque viajou, não, mas eu tenho duas pessoas na minha vida que eu tenho uma referência especial. O pastor Neemias Mariano, da Igreja Bethesda de Copacabana, e Dom Aldo de Cílio Pagotto. Para mim, de outras religiões, foram os maiores vultos, maiores cristãos que eu conheci. Mas eu ainda queria fazer duas pontuaçõezinhas, João, antes de você passar para o Novo Testamento. É que, se eu não me engano, essa questão de Kardec no Livro dos Espíritos, eu acho que é o item 275, 272, que ele faz as recomendações, que todas as evocações têm que ser feitas com objetivos sérios, com objetivos de ser positivo. Primeiro ponto. E segundo, nunca se cobrar nada por isso. Se você encontrar alguém que cobre alguma coisa para lhe dizer algo da espiritualidade, corra, porque não está havendo aí seriedade. Está havendo comércio, mercantilismo. E isso chama simonia. É um crime que se dá a negociar com as coisas sagradas. Mateus 10, Jesus recomenda aos discípulos, dai de graça recebeste. Ninguém pode cobrar por ser médium, que não lhe pertence à faculdade, é dom de Deus, e muito menos pelas preces, pelas orações que você faz para alguém. Eu queria só deixar isso bem claro antes da gente passar para a segunda parte. E se você encontrar alguém que se intitula espírita, como diz a Didaquê, observe o médium, observe o que ele faz, observe o que ele diz, observe o seu procedimento. Se ele pedir dinheiro, não é espírita. Então é isso que a gente quer deixar bem claro, que a doutrina espírita não cobra absolutamente nada por aqueles seus vultos que são médios de qualquer natureza. É preciso que isso seja bem claro, que nós não vivemos da doutrina, vivemos para a doutrina. O espírita não tira da doutrina para pôr no bolso, tira do bolso para pôr na doutrina.
Muito bem colocado. E enquanto o senhor estava falando, talvez nós não tenhamos nem tempo, né, de começar o Novo Testamento. O senhor colocou uma coisa muito interessante. Kardec, no capítulo dos falsos profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas, no último item, tem o item falado dos falsos profetas. E ele tira um trecho do Antigo Testamento do profeta Jeremias. Nesse texto, o Espírito Luiz vem e comenta, falando um trecho, eu não tenho a memória boa do Antigo Testamento, mas o texto de Jeremias falava algo no sentido de que existiam pessoas que falavam que sonhavam, que tinham visões, mas que na verdade não estavam passando a mensagem de quem estava de quem de fato, né, eles estavam dizendo que estavam passando. Você poderia comentar algo nesse respeito, professor, a esse respeito sobre os falsos profetas ali no Antigo Testamento? Eles falavam, na verdade, eles falavam que aqueles que cobravam, porque por incrível que pareça, Samuel era vidente naquela época, na colocação, vamos ao vidente, até mesmo quando, no caso da jumenta que se perdeu, que eles foram, vamos procurar um vidente para ver o que se observa, onde é que ela se encontra. Vamos ao profeta, vamos a Samuel. E aí ele diz assim, naquela época, quando ia se procurar alguém para saber, ó, veja o objetivo, saber aonde anda o jumento, isso é uma coisa fora de propósito na concepção da doutrina espírita. E aí ele dizia assim, mas eu não tenho dinheiro, só tenho 2,5 ciclos de prata, não tem problema, eu pago a ele com isso. Ou seja, além de se consultar, ainda se pagava. 2 coisas que não são aconselháveis na doutrina espírita. Quem faz por responsabilidade pessoal. Mas o espiritismo é muito sério nessas coisas. Então, o Roê e o Rosé, eles achavam naquela época que seriam classificações de falsos profetas. Está lá classificado, lá no livro que nós trouxemos, que nós mostramos ao senhor Luiz de Samuel, na classificação da origem do termo Rosé e vidente, que é Roê. Um é com reis, outro é com re, são 2 letras diferentes, e uma, na verdade, hoje se classifica como a visão material e a visão espiritual. Então, assim se conhecia um falso profeta. E os apóstolos, no capítulo do livro de Atos, lá em Atos 2, diz que eles tinham, as pessoas que seguiam a nova comunidade eram fiéis à oração e ao catecismo e ao ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos tiveram uma obra chamada Didaquê, que é traduzida, está no grego, são 15 capítulos, é onde eles classificam como deve ser um médium e como não deve ser. Então, se ele fala bem, se ele orienta bem, mas se ele cobra, ele é falso profeta. Então, está muito claro. E a doutrina espírita é muito escrupulosa nisso. Eu tenho muito cuidado e eu sempre tive muita adversidade nesse sentido, daquelas pessoas que não são espíritas, por causa de eu ter livros e de eu vender livros e acham que eu vivo de livros. E eu sempre disse, uma vez eu não gosto de discutir, eu sou muito fraterno, eu gosto de unir. Mas às vezes as pessoas nos obrigam, a gente não é discutir, é dar uma resposta autêntica. E um pastor veio me recriminar e pedir para eu aceitar Cristo. Eu digo, olha, eu já aceitei Cristo, não na sua moda. E existe uma diferença, isso aí, existe uma diferença muito grande entre o Senhor e eu. Eu não vivo da minha religião. O Senhor vive da sua, porque o Senhor tem carteira assinada na sua igreja. E eu não, todas as minhas obras, tudo que eu fiz até hoje, eu reverto em obras sociais, porque eu vivo da minha profissão. Eu sou professor, tenho titularidade na minha cadeira, então eu tenho o meu salário, então eu não preciso, com todo respeito, sem nenhuma petulância, sem nenhum orgulho, eu não preciso viver da minha religião. Eu vivo da minha religião espiritualmente, mas em tese eu vivo para a minha religião e posso deixar ela a qualquer momento, porque eu não dependo do meu pão por ela. Então eu sou mais livre para falar. Eu não tenho interesses secundários de vender. Eu não estou preso a algo que eu dependa dele materialmente. Eu dependo muito do espiritismo.
espiritualmente. Eu dependo muito da minha fidelidade ao Evangelho de Jesus, porque não existe espiritismo sem Evangelho. E foi a grande ponte entre a minha ex-religião, quando eu fui católico, e a doutrina espírita, foi o Evangelho. Então isso tem que ficar bem claro, que a doutrina espírita é a doutrina cristalina, pura, é aquela doutrina que ressuscita o cristianismo primitivo, o cristianismo, a era apostólica, que representa os 3 primeiros séculos da implantação da mensagem de Jesus no planeta Terra. Então, os discípulos que foram apóstolos, Paulo de Tarso, Barnabé, Filipe e tantos outros da história de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o grande discípulo de João Evangelista lá em Esmirna, na atual Turquia, eles foram realmente testemunhos da fé, da confiança, da cristandade e do amor de Jesus. Eu já falei demais e a gente tá, daqui a pouco o Instagram cai, mas eu queria agradecer demais a vocês que estão nos honrando com a presença, aos irmãos do Bom Samaritano, nossa casa querida, que as terças-feiras tem sido motivo do nosso encontro, a João que tem assim me ancorado nessa explanação, porque é muita coisa, e eu pedi a gentileza dele para fazer um roteiro para que a gente não se perca, não venha se perder na vontade de orientar, de trazer para vocês essas questões. Queria lhe agradecer, João, e convocar você ainda, porque a gente ainda tem na próxima semana para vocês, para a gente falar de mediunidade no Novo Testamento. Aí é que tem coisa bonita, aí é que tem Jesus, aí é que tem os discípulos, mostrando que de Abraão a Malaquias, e de Malaquias a João no Apocalipse, os fenômenos continuam, e foram eles que ajudaram a ratificar a implantação do cristianismo redivivo de Jesus, que é a doutrina espírita, como está lá no João 14, com a promessa do Consolador, e como está também lá no Apocalipse, aonde a gente entende realmente o papel desse homem inigualável que é o nosso mestre amigo Jesus. Então, João, eu vou agradecer a você e pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento, incluindo os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que estão em quarentena, para manter-se, por favor, em casa, deixando essa onda passar, confiantes no Cristo, que Ele está nos soerguendo a cada momento, e que Ele seja essa luz e esse suporte de que todos nós procuramos. Agradecendo a Luciano, que fez a música de abertura a eles, o Neto, o Wagner, minha família, e a você pelo apoio. E agora a palavra é sua para a prece de encerramento. Antes, um abraço ao pessoal de São Paulo, a Márcia, a Ângela e a Alziro lá no Rio, e a minha filha Sheila, meu filho Denis, a família está toda reunida, graças a Deus, minha esposa Graça, que está aqui me ajudando a dividir esse tempo de testemunho com as ordens do nosso Mestre e o apoio do Cristo entre nós. É com você, João. Então, meus irmãos, todos que nos encontramos conectados pela internet e conectados em pensamento, num só objetivo, numa só intenção. Vamos agradecer a espiritualidade, a Dona Helena, a mentora dos trabalhos do Bom Samaritano, pedindo que nossos guias espirituais possam nos envolver em nome de Jesus, o governador do nosso planeta, a fim de que possamos nos sentir em paz, buscando cada vez mais conhecimento para aplicarmos a doutrina do Evangelho e a doutrina espírita na sua claridade. Que Deus possa nos abençoar a todos e que tenhamos uma boa noite. Muita paz, meus irmãos. A todos vocês uma boa noite e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Muita paz, uma boa noite a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos felizes de mais uma vez estar aqui com vocês para dar início aos nossos trabalhos, o nosso centro, núcleo de estudo espírita Bom Samaritano. Estamos felizes. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. E mais amigo Gleice, Fátima Bezerra, Virgínia. Todos vocês são muito bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos
dar início aos estudos da noite de hoje, Ana Muribeca, toda a turma boa da nossa casa, o Bom Samaritano, Gleice, muita alegria, muitas felicidades de ter vocês aqui comigo. Estamos esperando a entrada de Luciano para fazer a nossa música. Que nós, Salvino, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, nosso vice-presidente, companheiro de muitos anos de dedicação à doutrina. Carlos Valcarenga e Gleice, toda essa turma querida do Bom Samaritano. E agora vamos receber o nosso querido Luciano para dar início ao nosso. Vamos ouvir uma música primeiro com ele e depois a gente faz a nossa prece e dá início ao nosso trabalho. Aí, Luciano, Isonete, Wagner, estamos tudo pronto aí, meu irmão? Sejam bem-vindos. Vamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Saudade de vocês. De novo. Nem preciso mais de falar, né? Que saudade, todo mundo troncho. Gente, nós vamos. Todo mundo troncho de saudade aqui em casa. Como na terça-feira passada o som não estava muito bacana da nossa parte aqui, hoje nós vamos repetir a música que eu acho que se encaixa perfeitamente com o tema abordado por Celestino e por João Paulo. E nós vamos cantar Médiuns. Vamos lá. Em verdade, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras falarão, nossos velhos eram sonhos, nossos jovens profetizarão. Verdade, eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras falarão, nossos velhos têm sonhos, nossos jovens profetizarão. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Verdade, eu vos digo, que se eles se casarem, as pedras que param, nossos velhos ensaios, jovens profetizarão. Sempre mestre, sempre profeta, ser menino, ser guia. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, pede um caminho.
Obrigado, Luciano. Obrigado aí pela acolhida, meu irmão. Saudade de vocês, o grupo todo reunido na nossa casa. Mas a distância não tem sido empecilho para que a gente possa continuar com o nosso grupo Nebis aceso. Falta Geraldo, Joyce, que mais está em tratamento, que nós possamos vibrar por ela na noite de hoje, para que tudo corra bem. Amigos de Patos, tem gente de São Paulo, Márcia, tem muita gente boa, que sejam todos bem-vindos à nossa querida casa, fundada por dona Helena Crispim, que ela seja a nossa assistente espiritual na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora agradecemos a Luciano e vamos aguardar, pedir a ele para sair, para que o João Paulo possa entrar para a gente dar início ao nosso estudo da noite de hoje, depois de fazer a nossa prece. Obrigado a vocês e até já, se Deus quiser. Um abraço, Luciano, Isonete, Wagner. Muito obrigado a vocês. Para todos. Mandar um abraço para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora agradecemos a Luciano. Vamos aguardar. E aí, ele vai escutar aí. Aguardando João Paulo para entrar, para a gente começar a nosso estudo, dando continuidade à mediunidade na Bíblia. É um assunto que tem despertado a vontade, o interesse de todos aqueles de qualquer religião. Oi, Ângela do Rio, Ângela e Alzira, um abraço. João Paulo, onde anda você? Estou lhe aguardando. João Paulo e Carol. Estou aguardando, João. Problemas da tecnologia. Nós estávamos, a semana passada, iniciamos a primeira parte do estudo da mediunidade, mostrando que os profetas, que todos aqueles que sucederam Abraão, Isaac e Jacó, na primeira revelação, o Velho Testamento, são classificados como profetas, que é um termo grego, mas que vem do hebraico Navi, o que mostra, os babilônios chamavam de Nabu, os árabes de Naba, mas todos têm o mesmo significado de intermediário entre Deus e os homens, e também aquele que chama, que evoca as pessoas para uma mudança, que evoca as pessoas para uma dedicação a Deus. E por isso nós começamos ouvindo, a semana passada, o primeiro grande profeta foi Abraão, que era médio audiente, e que ele ouviu de Deus o convite para a reforma interior. Na expressão hebraica que nós falamos, ler, lerá. Georgette, uma boa noite, um abraço. E que nessa sua mudança interior, ele se preparou e foi à terra de Canaã, a terra prometida por Deus, para ser o berço daqueles que iam instalar o povo de Israel, o povo hebreu, na terra de Canaã.
Portanto, nós estamos revisando vamos chamar João Paulo agora, que está chegando, e nós vamos recebê-lo para que ele possa dar início e continuidade ao que a gente viu a semana passada. Ok? Aguardando só um pouquinho. Entrei, agora foi. Finalmente, João, eu pensei que alguém tinha sequestrado você. Nada, já tinha solicitado 2 vezes a obsessão tecnológica. Pode ter sido que os obsessores não tivessem satisfeitos com o nosso trabalho, que é de esclarecimento, né? Não é, João? E aí eu estava falando exatamente no que a gente começou a semana passada, que foi, partimos de Abraão, de Jacó, que foi também o neto de Abraão, um grande médio onírico, porque o famoso sonho de Jacó que está lá no Gênesis, se não me engano, é 28, não é? Gênesis 28, isso mesmo. Que ele teve aquele sonho da escada dos anjos ou mensageiros de Deus que subiam e desciam, mostrando já ali a ideia do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então eu vejo essa mediunidade de Jacó, que era não só onírica, mas também ele tinha mediunidade de efeito físico, porque ele passa a noite lutando com aquele mensageiro de Deus, aquele anjo que veio lutar com ele e que fez com que, lá no vale do Jaboque, nas montanhas de Gileade, onde hoje é a Jordânia, ele tivesse não só encontrado o seu irmão Esaú, mas também ali ele tivesse dado 2 nomes importantes. Fanuel, que vem do hebraico Pan, que é face, muita gente traduz o P e o F como a mesma letra. Um chama Paniel, outro chama Faniel, mas é Paniel, que é face de Deus, porque ele viu como se ele visse, tivesse lutado com Deus, e viu a face de Deus. E a partir daquele dia, o próprio Espírito, ou mensageiro, que a palavra Espírito é mensageiro em hebraico, é Malar. Aí tem Malaquias, mensageiro de Deus. Malar Iá, que é Deus. Então aquele mensageiro de Deus que lutou com ele no Vale do Jaboque, deu nome ao povo hebreu, que passou a se chamar, a partir daquela época, Israel. E aí o que hoje nós conhecemos como país com o nome de Israel, nasceu no Vale do Rio Jaboque. Já estive lá umas 2 ou 3 vezes, e ali a gente sente realmente uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas vamos lá, meu irmão, você precisa me instigar. Me instigar aí nesse assunto que é interminável. Interminável, eu gosto uma bastante. Maravilha. E, professor, seguindo as nossas reflexões, Jacó era um menino animado, porque Jacó, inclusive, lutou com o espírito materializado, está lá no Gênesis 32. Fala mais um pouquinho disso para nós, professor. Relembra para o pessoal que estava aqui na semana passada. A interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas vamos lá, meu irmão, você precisa me instigar. Me instigar aí nesse assunto que é interminável. Interminável, eu gosto uma bastante. Maravilha. E, professor, seguindo as nossas reflexões, Jacó era um menino animado, porque Jacó, inclusive, lutou com o espírito materializado, está lá no Gênesis 32. Fala mais um pouquinho disso para nós, professor. Relembra para o pessoal que estava aqui na semana passada. Na verdade, ele estava naquela dúvida de encontrar o seu irmão Esaú, e ele vai para o vale chamado Vale do Jaboque, deitou, teve aquele sonho, e chega esse espírito materializado e luta com ele a noite toda. Quando o dia amanheceu, ele pedindo o espírito, pedindo para ir embora, e ele disse que não deixava, eu queria vencê-lo. E aí, e depois, quando ele viu que não tinha condições, então ele se entregou, disse que ele foi ferido na coxa, é por isso que o judeu não come nevo, né, essas carnes assim, tem tudo isso a ver com porque tudo que o judeu faz ainda hoje no seu ritual tem uma tradição, tem uma origem. E a partir daí surge o nome, ele viu Deus face a face, Daniel,
pela luta, né? Porque ele lutou com o espírito materializado, logicamente que não foi com Deus, mas a concepção do fenômeno excepcional naquele momento, ele julgou que tinha lutado com Deus. Na verdade, foi um fenômeno de materialização e de uma luta, como eu já falei, no Vale do Jaboque, que deu origem ao nome Israel. Exatamente. Então nós vamos percebendo, pessoal que está nos acompanhando, a importância de se estudar o Antigo Testamento, a primeira revelação. O professor Celestino vem mostrar para nós, a partir de uma interpretação espírita, mas voltando ali, usando os elementos da cultura judaica. A gente falou na semana passada do livro do professor Celestino, analisando as traduções bíblicas. É o livro no qual ele resume, né, professor, essa série de fenômenos, explica. Então fica a dica para que vocês se aprofundem cada vez mais nesses estudos e de tantos outros estudiosos. Mas vamos lá. Tem um rapazinho, um profeta muito interessante no Antigo Testamento. Eu gosto muito, eu não sou muito especialista no Antigo Testamento, mas eu gosto muito de ler. E o livro de Ezequiel é um livro, para mim, interessantíssimo. Porque quando algumas pessoas falam contra a mediunidade, normalmente eu lembro da mediunidade de Ezequiel, que foi um médium muito interessante. Celestino, no livro de Ezequiel, do capítulo 2, tem uma passagem que o Ezequiel vai dizer que um espírito entrou nele. Como é que é isso, professor Celestino? Quer dizer que então já existia ali o desenho da psicofonia, da incorporação em Ezequiel? João, eu acho que Kardec foi muito fantástico quando ele traz no livro dos médiuns explicações científicas para tudo isso. Ele foi beber na fonte da própria Bíblia. Os fenômenos mediúnicos são inquestionáveis e muitíssimos na primeira revelação, que a gente chama impropriamente de Velho Testamento. E Ezequiel tem, assim, o retrato do médium inseguro, que sente, aquele médium que começa, sente os fenômenos, não sabe explicar, tem receio, ele tinha medo, ele tinha temor, ele narra isso nas suas visões. E ele diz que viu se aproximar aquele ele chama de espírito, e ele usa a expressão hebraica mesmo, ruach, no original. Ele não fala que foi demônio, que foi Satanás, de forma nenhuma. Ele diz assim: enquanto ele falava comigo, enquanto eu falava, o espírito entrou em mim. A gente dá ideia exatamente da concepção da incorporação, como a gente chama, para a psicofonia, que é a sintonia do espírito que vamos dizer assim, se emparelha de uma forma tão forte com o nosso perispírito, que é de perispírito para perispírito, a gente já conhece, explicado por Kardec, e que ele disse que o viu quando ele falava, e depois dele incorporado, ele disse: fica de pé. Quer dizer, o espírito entrou nele, segundo a concepção dele, a sensação que ele teve, e mandou ele ficar de pé. Então eu acho isso aí a maior reunião mediúnica, assim, de elemento de incorporação, que você tem direto na Bíblia, lá em Ezequiel 2, que é uma passagem fantástica, porque ele tanto era médio de vidência, como era médio de incorporação, como a gente chama hoje, ou psicofonia, como também era um médio de desdobramento, porque ele diz assim, não é? E o Espírito me conduziu, olha aí. Isso, me conduziu e me levou, e eu sentia que estava sendo levado, e eu sentia medo, eu sentia intranquilidade, eu sentia insegurança, o que mostra que realmente, pela época, não existia ainda a felicidade que nós temos de ter um Allan Kardec, que vem explicar que aqui não é um fenômeno natural, é a forma que o espírito tem de se sintonizar com quem está do lado de lá com quem está do lado de cá, porque a matéria do lado de cá é muito densa. Então não é uma coisa fácil, precisa haver doação, entreguismo, sintonia. E ele, apesar do medo, apesar de tudo, ele descreve exatamente o que aconteceu comigo, particularmente, a primeira vez que eu senti a aproximação da entidade e a primeira vez que eu dei uma comunicação psicofônica na minha vida. Então, quando eu li essa passagem de Ezequiel, eu me senti o próprio na sua insegurança, na sua intranquilidade, porque tudo que é novo e que é diferente e que é desconhecido parece não ser bom. Mas Deus, que é misericordioso, justo e bom, Ele faz tudo para que a gente receba exatamente aquilo que a gente necessita. Essas experiências fazem a gente pensar diferente, fazem a gente perguntar: por que comigo?
porque Deus escolheu a mim, a semelhança do próprio Jeremias, que não queria compromisso com a mediunidade, como nós já vimos na semana passada, mas Deus lhe disse, antes que você fosse gerado, eu já tinha lhe escolhido. Quer dizer, Deus não escolhe o corpo, escolhe o espírito. Não é? Nós temos um CPF espiritual, ou um chip, ou um drive, não sei, ou um pendrive, que nos sintoniza perante Deus, porque o espírito é luz, é um ser, é assim, translúcido, rarefeito, e etc, etc, de uma forma que não há como apreender um espírito só pela sintonia do amor, da luz que ele desperta em nós. Então, Ezequiel, e eu ainda vou mais à frente, lá no capítulo 37, quando ele faz quando ele é transportado para o vale dos ossos secos, e ali você tem dois fenômenos fantásticos, o transporte, né, o desdobramento e a visão profética, o futurista do que ele viu, ao que a gente chama de providência ou previsão daquilo que iria acontecer, que era a esperança do povo que estava sofrendo, e ele vê, ele precede aqueles ossos secos se revestindo de carne como se fosse uma verdadeira ressurreição, mas aí ele diz assim, eu fiz, ainda em Ezequiel, eu fiz, eu faço, e eu vos retirarei dos vossos túmulos, vos reporei nas vossas terras, para que vocês saibam que eu sou Deus, que eu disse que fazia e fiz. Então você complementa aí com a reencarnação, porque tirar do túmulo e colocar na terra não é ressuscitar, é reencarnar. A expressão mais moderna e mais compatível com o que nos ensina Kardec. Porque se ele tivesse dito que era para colocar no mundo espiritual, ele dizia, eu vos retirarei de vossos túmulos e vos trarei para o mundo espiritual para viver comigo. Mas ele dizia, eu vos retirarei dos vossos túmulos e vos reporei na vossa terra. É como se aquele povo, mesmo depois de morto, poderiam reencarnar em Israel, como ainda acontece hoje, que hoje já é uma realidade, a criação daquele país que é tanto amado por esse povo, que tem uma história tão bonita de fenômenos, de fatos, de inseguranças e ao mesmo tempo de vitórias, quando buscam Deus, como o profeta Jeremias, que tanto lutou para que ele não fosse para o cativeiro e acabaram indo. Exato, e é interessante essa questão que o senhor colocou da mediunidade. Kardec vai chamar da mediunidade natural, né, daquela mediunidade espontânea que surge sem provocação, e nós na semana passada conversamos um pouquinho falando sobre isso, que a mediunidade não é um atributo de um povo, a faculdade mediúnica não é atributo de uma doutrina. E aí Allan Kardec vai simplesmente estudar o fato, o fenômeno, dar um novo nome, intermédium, médium. E essas explicações do senhor relativas ao Antigo Testamento jogam luz sobre tudo isso. E aí nós vamos perceber que também tem um outro livro que eu acho dos mais enigmáticos de toda a Bíblia, que é o livro de Tobias, que não é aceito por todos, o senhor vai falar um pouquinho disso, mas nesse livro de Tobias há a existência de um anjo, como foi chamado ao longo do texto, de um espírito, nós vamos ver, o senhor vai explicar para nós, que convive ali com Tobias durante um tempo, e só no final é que Tobias vai ficar sabendo que se tratava de um anjo enviado, de um espírito. Como é que aconteceu isso, professor Celestino? Que livro de Tobias? O livro de Tobias é um livro interessante, é um livro que só tem na Bíblia Católica. Os protestantes parece que não desfrutam dessa história, por isso que muitos nem falam dessa história do jumento que se perderam e apareceu um anjo para ir com ele, procurar esse jumento, e caminharam tanto que acharam que não tinha mais condições de continuar, porque eles já estavam muito distantes, e o anjo acompanhou Tobias por aquelas regiões todas a procurar e a buscar e a encontrar as jumentas que tinham desaparecido. E depois de muito caminhar com ele, de muito procurar com ele, Tobias descobre, segundo ele, que não era um anjo, era um espírito. Então ele era um espírito materializado. E a gente vê muito desses casos, né? No Velho Testamento tinha muito desses fenômenos que eram considerados
muito naturais e que as pessoas não entendiam. E a gente vê muito claro, como foi o caso que a gente já citou a semana passada, dos 3 espíritos que visitaram Abraão e que comeram e beberam com ele. Então, há um fenômeno aí muito forte com relação a essa prática da mediunidade de efeito físico, de efeito intelectual, que Kardec classificou do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. A psicofonia, por exemplo, é um de efeito intelectual ou espiritual. A materialização, que hoje já está muito fora do nosso convívio, ela hoje já não é tão usual no meio espírita, porque a gente não precisa mais de fenômenos de efeitos físicos. Mas a Bíblia tem muito mais de qualquer livro de doutrina espírita que você possa procurar. Você vai encontrar anjos materializados sempre. O caso de Gideão é muito forte também, que o anjo vem, senta, conversa com ele e diz que ele foi escolhido para libertar o povo, e realmente ele vai na batalha, que envolve também lá o Monte Tabor, aquela planície de Jezrael, lá no Vale do Armagedon, e ali ele liberta só com 300 homens, um exército imenso, que é fruto do efeito físico de um mensageiro de Deus materializado, que vem buscar, convocar Gideão para devolver a autonomia e o direito do povo hebreu. Que interessante. Exatamente. E ao ler, professor Celestino, mesmo com a minha ignorância relativamente à história, à cultura do povo judeu, nós vamos perceber que no próprio texto, e eu particularmente leio a Bíblia de Jerusalém, que eu acho que é uma das melhores aí, das que eu peguei é a melhor. E eles não tratam, no texto, não tem é o demônio, é o capeta, é Beelzebul, é Satanás, não, isso são criações as culturais posteriores, e muitas das vezes, porque você vê, por exemplo, o próprio Tobias pergunta de quem se tratava, quem era aquela pessoa, e o Espírito diz: sou Azarias, filho de Ananias, um de teus irmãos, né? Nós também temos o caso da pitonisa de Endor, de Samuel ali, né? Apareceu. Exato. Né, professor? Então a gente vê que é muita criação depois. Por que isso, Celestino? Você poderia falar um pouco disso para nós? João, isso é uma coisa. A mediunidade é um fenômeno tão natural que às vezes ou espanta, ou muitas vezes as pessoas não tomam nem conhecimento. Né? Porque aqueles que, a maioria das pessoas que são literais, aí você falou na Bíblia de Jerusalém, ela é a única, assim, de uma tradução muito literal, porque as pessoas não são muito a favor da tradução literal, mas ela respeita muito, ela dá acesso ao que é de César, o que é espírito, né? Porque quando você pega o livro de Jó, que muita gente quer traduzir espírito por vento, mesmo que o espírito pare, que a pessoa viu um vulto, vento não nem para, nem é vulto. Exatamente. Certo? E muito menos quando Jó disse assim: ele passou e parou, ficou parado diante de mim, eu vi a sua face. E muita gente traduz isso como um vento. Como é que um vento pode fazer isso? Falou. Então as pessoas, pelo desconhecimento, giram-se muito preconceitos. E aí eu acho que para nós espíritas, na minha visão, a gente tem uma vantagem muito grande, porque a gente, com as explicações da doutrina para esses fenômenos, tudo fica mais fácil. Não tem nada de demônio, não tem nada de Satanás. Na verdade, a palavra Satã em hebraico significa opositor, e não ser criado, como a igreja pontuou, antropomorfizou na Idade Média, na Idade do Medo, e criou aquele ser com 2 chifres, com cauda, com tridente, de vermelho. Quer dizer, um vulto que veio para apavorar, como se aquilo tivesse mais poder do que Deus. Se Satanás existisse, ele seria uma criação de Deus, e portanto não podia ser mais poder do que Deus. Se Satanás existisse, ele seria uma criação de Deus, e portanto não podia ser superior a ele, nem maior do que ele. Mas muita gente ainda acha que ele tem mais poder do que Deus, e eu não vejo assim. Para mim, Deus é único, como está no Deuteronômio 6,4, ele é único, ele é misericordioso, justo e bom. Ele jamais criaria um ser voltado eternamente ao mal, e muito menos para de fazer perder ou desviar os seus filhos, a quem ele ama tanto. Então, o que está faltando é um pouco de juntar, como Jesus diz, o conhecimento, que conheceu a verdade,
a gente se liberta. Com essas questões assim trazidas de uma forma bem explicada, bem natural, bem espontânea, bem racional, fica muito mais fácil para as pessoas não só entenderem a doutrina, como também entender os próprios fenômenos da primeira revelação, que era tudo novo, porque a Bíblia naquela época era o único livro que veio trazendo numa ordem ascendente ou crescente as informações que nós todos passamos por ela hoje, 5.000 anos depois, 4.000 anos depois, não importa o tempo, mas o fenômeno é o mesmo, porque, como você bem colocou e eu coloquei a semana passada, a mediunidade não pertence à religião, nem a povo, nem à nação, nem à raça, ela pertence ao homem. Então, o ser humano, onde ele estiver, grego, troiano, ateu, judeu, francês, não importa. Se ele for médium, ele vai ter sentir a mesma coisa que eu senti, a mesma coisa que Ezequiel sentiu, a mesma coisa que todos aqueles que passam. É porque os fenômenos que é narrado são os mesmos que a gente sente hoje. Ezequiel sentiu um arrepio, olha, a gente sente aquela energia tomando conta do nosso corpo, os nossos pelos ficam oriçados, a gente começa a sentir calor, frio, não importa, depende de como a entidade, os fluidos dela nos envolvem, e depois a gente sente que a entidade penetrou o nosso âmago para trazer a sua mensagem. Quer dizer, isso narrado por Ezequiel, um profeta de quase 800 anos antes de Cristo, tem uma importância muito grande, porque aquele fenômeno daquela época a gente sente hoje nas nossas mesas mediúnicas. Então, mudou a época, mudou o povo, mas o fenômeno continua o mesmo, porque o homem continua sendo o mesmo. Isso é que é importante. Fora disso, você tirar a religião, o preconceito de lado, nós estamos resolvendo qualquer dificuldade com relação à comunicabilidade entre os dois planos. Exatamente, e Kardec, do item 159 do Livro dos Médiuns, vai com muita propriedade dizer, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então nós temos ali intensidades, como o senhor colocou. Kardec vai dizer que a mediunidade sensitiva, a mediunidade impressionável, são essas pessoas que sentem arrepios, enfim, a diversidade de fenomenologia mediúnica. Professor Celestino, eu te pergunto, o senhor gostaria de trazer alguma coisa a mais importante que tenha me faltado pela minha ignorância sobre o Antigo Testamento, que o senhor gostaria de fechar sobre essa questão tão importante que é essa revelação para nós? Eu gostaria, João, não poderia deixar de passar, porque eu sei que muita gente, não espírita principalmente, que está nos assistindo, está dizendo assim, mas Moisés proibiu a consulta aos mortos. Moisés nunca proibiu, porque Moisés sabia que existia. E a gente não pode proibir ninguém de ter 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, faz parte do ser humano. E o ser humano é uma antena, antena parabólica. Ele vai sempre atrair entidades. Eu comecei a ver a espíritos com 6 anos, não sabia nem o que era isso. Como é que eu, com 6 anos, tenho a opção de escolher, como o próprio Jeremias diz, que eu sou um menino, não posso me envolver com isso? Não importa a idade, o espírito é antigo, porque nós que entendemos a reencarnação, a gente já veio de lá, está passando por aqui, vai voltar para o outro lado, e assim se sucede nas vidas sucessivas, como é um princípio também bem colocado pelos profetas, por Moisés, por todos aqueles do Velho Testamento, da primeira revelação. No Deuteronômio 18, Moisés faz uma ressalva, porque, veja bem, Moisés estava a aproximadamente 3.000, porque entre Abraão e Moisés foram 700 anos aproximadamente. Então, ali por volta de 1.200 a.C., estava Moisés trazendo o povo do Egito, um povo idólatra, politeísta, materialista. Muito pouco eles conheciam da questão espiritual. Eles eram, vamos dizer, classificar seguidores de idolatria. Então, o negócio deles era ídolos. É tanto que construíram um bezerro de ouro na planície do Sinai, porque eles conheciam o material, eles não tinham muita noção. Deus é que começa, através de Moisés, que foi um grande médium, a despertar neles para esse fenômeno da espiritualidade. Aí começa a ter os fenômenos de efeitos físicos, saço ardente, as chamadas pragas, eu chamo pragas, chamo convites, de Deus para o Egito. E Moisés trazia um povo com esses vícios, tanto que ficou 40 anos no deserto para morrer uma geração, pelo menos, não chegar
do mesmo jeito que saiu do Egito. Chegaram os filhos e os netos. Mas os antigos que vieram lá com seus vícios mais fortes e pela influência que tinham, esses ficaram no deserto do Sinai, na planície do Sinai, ou no vale, ou Vale de Musa, como chamam os árabes, lá no Vale de Moisés, paralelo ao Vale do Aravá, onde veio todo o pessoal do Egito até a Terra Prometida. E como aquele povo fazia qualquer coisa, então veja que Moisés, a observação que ele faz, não é para espírita, não é para cristão, não é para brasileiro. Ele está falando para um povo que vinha do Egito. É tanto quando entrares que Atabá, quando você vier, tá certo? Quando você vier e chegar na terra que o seu Deus te prometeu, que seria a terra de Israel, não aprendas lotilmad, colocado no futuro, não venha a aprender, do verbo lamad, que é estudar, fazer, no sentido de aprender, ou falar. Então, vocês não vão imitar, em outras palavras, aqueles vícios que vocês estão trazendo do Egito. E nem aprenda as abominações daquelas nações pagãs que eles iam encontrar, as tribos dos nabateus, dos cananeus, dos edomitas, todo aquele povo que eles iriam encontrar. Essas recomendações, para começo da história, não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo, que nem existia. O Espiritismo não tem 200 anos criado. Foi fundado em 1857, aproximadamente 3.500 anos depois de Moisés. Então, seria muito bom eu, como espírita, que eu tivesse espiritismo na Bíblia, eu ia me orgulhar disso. Mas não existe. O espiritismo foi criado a semana passada, com relação ao tempo em que ele existe. E Moisés não mandou recado para espíritas. Ele mandou recado para um povo politeísta, idólatra, seguidores do materialismo e do fanatismo. Então, quando vocês entrarem, vocês quem? O povo que vinha do Egito. O que é que nós temos a ver com isso depois de 3.000 e quase 700 anos depois? Tá certo? Então é isso que tem que ficar bem claro. Agora, o que serve ali é que ele diz assim, não aprenda a abominação daquelas nações pagãs. Que abominação é essa? Não faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Porque os deuses pagãos, Maloque, por exemplo, as pessoas ofereciam às crianças, queimavam as crianças, passavam seus filhos no fogo, oferecendo aos deuses. É tanto que o vale do Guerrinon lá em Israel, o vale de Inon, era chamado de inferno, porque queimava, porque era onde ficava o lixo de Israel, queimava 24 horas. Daí vem a história de fogo eterno do Guerrinon Geena, que foi o nome que recebeu esse vale. Então Moisés está esclarecendo que ninguém imite os gestos pagãos. Não exija, veja bem, nada dos mortos. Exija, no sentido de não faça como eles, porque aquele povo ia para os cemitérios consultar o espírito daqueles que estavam lá. Iam para as tumbas perguntar coisas banais. O que Moisés diz é o mesmo que Kardec recomenda no livro dos médiuns, que nenhuma evocação, nenhuma comunicação deve atender a interesses materiais. E ele dá exemplo disso, porque em 1018 questões no livro dos Espíritos não tem uma pergunta pessoal. Ele só se interessou em trazer esclarecimento para os outros. E Kardec poderia muito bem ter perguntado onde estava seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós. E ele foi muito neutro, muito racional. Então, o que Moisés recomenda é o uso correto e não o abuso. E porque se não existisse possibilidade de ter comunicação com os mortos, ele jamais teria proibido. A proibição foi em virtude de que aquele povo não estava em condições, pelo seu trazo, pela sua idolatria, pelo seu politeísmo, de se utilizar de uma comunicação que é tão exemplar e tão importante para a nossa evolução, numa época daquela. Hoje sim, e mesmo naquela época, Saul procurou na gruta de Endor
Samuel para consultá-lo. Samuel e consultou, e ele veio, porque nós somos imortais. Esse é o primeiro exemplo de imortalidade. Então eu não podia mudar, vamos dizer assim, encerrar a primeira revelação sem tocar nesse assunto, porque todo mundo fala como se a gente fosse tão importante que Moisés fez uma recomendação já mais de 3.500 anos atrás para nós. Seria uma honra muito grande, mas eu tenho a humildade de dizer que não foi para nós, mas foi para a humanidade como um todo. Porque na hora que a gente desafia Deus, na hora que a gente está conversando com os nossos ídolos, os cristãos que falam tanto em Paulo de Tarso, hoje é um espírito, está do outro lado. Os católicos, nossos queridos irmãos católicos, fazem suas promessas para Santo Antônio, São João, São José, São Pedro, tudo está do outro lado, gente. Se a gente for chamado de morto, esse povo vive o tempo todo falando com os mortos. Então é uma questão só da visão que a gente pode ter, porque na hora que a gente se dirige a um espírito desse para melhorar, para mudar, para ser melhor, a gente está no projeto de Deus, de Cristo, que Ele quer exatamente que nós cresçamos, que nós evoluamos, que nós sejamos melhores. E esse é o grande objetivo da doutrina espírita. As pessoas que falam assim, João, só se lembram do espiritismo para falar disso. Não se lembra do fora da caridade, não há salvação. Não se lembra que nós temos Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não se lembra que nós trabalhamos muito mais em ser útil, em servir, em amar, em se doar, em ser fraterno, do que qualquer outra coisa. Para nós, a comunicabilidade com o mundo espiritual, ela é espontânea. A gente raramente, eu sou espírita há 40 anos, nunca chamei um espírito do outro lado, eles vêm espontaneamente. Eles começaram a vir se eu chamar com 6 anos de idade. Então é preciso que as pessoas entendam que nós espíritas não vivemos em função de consultar os mortos, mas vivemos em função de ouvir os espíritos que nos antecederam e os espíritos de luz e praticar o que eles nos pedem, que é sermos melhores em qualquer circunstância, ser útil à causa daqueles que sofrem. E você tem aí o Evangelho. Nós temos nosso grande livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá cheia de mensagens de espíritos do passado. Está lá Paulo de Tarso, está lá Santo Agostinho, está lá os grandes, João Evangelista, os grandes espíritos que fazem toda a teologia da Igreja Católica, estão na codificação. Então, não sejamos preconceituosos, nem julguemos aquilo que não sabemos. Desculpe o desabafo, mas é algo que eu precisava deixar bem colocado para que as pessoas entendam, na verdade, que o Espiritismo não veio para destruir nada absolutamente, veio para facilitar e para esclarecer de um modo simples aquilo que até agora era figurado, mistério, era uma coisa esotérica para um pequeno grupo. Não, o Espiritismo veio, como diz Joel, que a gente pouco falou dele lá no capítulo 3 do seu livro, que seria derramada essa mediunidade, essa faculdade profética sobre todos os seres vivos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos anciãos terão visões. Então a faculdade que já está prometida, além deles praticarem, veio prometida por Joel lá atrás, muito antes do Cristo chegar. Muito bem, professor, muito sábio as suas palavras. E existe um texto muito pouco conhecido dos espíritos, lamentavelmente, no livro Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual Kardec escreve um capítulo, dedica um capítulo a analisar da proibição de evocar os mortos, e nesse capítulo Kardec vai argumentar racionalmente, e uma das últimas conclusões do codificador é exatamente essa que o senhor colocou. O que Kardec condena, o que Moisés condenou, o Espiritismo também condena, que são as práticas esdrúxulas, bizarras, bem condena, que são as práticas esdrúxulas, bizarras, que o Espiritismo jamais orientou. E Kardec vai dizer, não serve essa proibição, não serve para as comunicações com os espíritos, feita com serenidade, com sabedoria e com recolhimento.
Então, o próprio codificador, se nós olharmos para a história do Espiritismo, o senhor citou muito bem, eu estava ouvindo e me recordei que quando Kardec começou o estudo em 1855, em agosto de 1855, uma terça-feira, ele mesmo vai dizer, e ele lidou com aqueles fenômenos das mesas que respondiam às perguntas que eram feitas eram banais. Eram perguntas bestas, frívolas, e ele foi um daqueles que percebeu alguma coisa de sério, alguma consequência para o espírito humano. Então, a própria história do Espiritismo também encerra as orientações sábias de Moisés. Nós só temos a gratidão, professor Celestino, pelo senhor ter deixado mais claro para todos nós o de que Moisés, com muita sabedoria, estava orientando a seu povo. Vamos... Antes da gente dar o salto para o Novo Testamento, eu gostaria de fazer um marketing. O marketing é desta obra, olha aqui. Você conhece, Celestino? Está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. O Evangelho Cristianismo. Isso, Evangelho Cristianismo Primitivo. De uma pessoa muito simpática chamada Severino Celestino da Silva. Gente... Esse livro foi prefaciado por um grande nome que nós temos com muito respeito, que é quem, professor Celestino, que prefaciou o seu livro? Meu grande amigo, Tom Aldo de Cílio Pagotto, que recentemente entrou no mundo espiritual. Acho que a semana passada nós aplicamos o programa, nosso Evangelho da Noite, a nossa reunião a ele. Um homem ecumênico, sério, e que admitia e entendia a comunicabilidade entre os dois planos. Inclusive, ele dizia, a minha nona, que ele chamava com muito carinho, a avó dele, acompanhava ele aonde ele estava. Então, ele era realmente um grande médium, uma pessoa respeitabilíssima. Não é porque viajou, não, mas eu tenho duas pessoas na minha vida que eu tenho uma referência especial. O pastor Neemias Mariano, da Igreja Bethesda de Copacabana, e Dom Aldo de Cílio Pagotto. Para mim, de outras religiões, foram os maiores vultos, maiores cristãos que eu conheci. Mas eu ainda queria fazer duas pontuaçõezinhas, João, antes de você passar para o Novo Testamento. É que, se eu não me engano, essa questão de Kardec no Livro dos Espíritos, eu acho que é o item 275, 272, que ele faz as recomendações, que todas as evocações têm que ser feitas com objetivos sérios, com objetivos de ser positivo. Primeiro ponto. E segundo, nunca se cobrar nada por isso. Se você encontrar alguém que cobre alguma coisa para lhe dizer algo da espiritualidade, corra, porque não está havendo aí seriedade. Está havendo comércio, mercantilismo. E isso chama simonia. É um crime que se dá a negociar com as coisas sagradas. Mateus 10, Jesus recomenda aos discípulos, dai de graça recebeste. Ninguém pode cobrar por ser médium, que não lhe pertence à faculdade, é dom de Deus, e muito menos pelas preces, pelas orações que você faz para alguém. Eu queria só deixar isso bem claro antes da gente passar para a segunda parte. E se você encontrar alguém que se titula espírita, como diz a Didaquê, observe o médium, observe o que ele faz, observe o que ele diz, observe o seu procedimento. Se ele pedir dinheiro, não é espírita. Então é isso que a gente quer deixar bem claro, que a doutrina espírita não cobra absolutamente nada por aqueles seus vultos que são médios de qualquer natureza. É preciso que isso seja bem claro, que nós não vivemos da doutrina, vivemos para a doutrina. O espírita não tira da doutrina para pôr no bolso, tira do bolso para pôr na doutrina. Muito bem colocado. E enquanto o senhor estava falando, talvez nós não tenhamos nem tempo, né, de começar o Novo Testamento. O senhor colocou uma coisa muito interessante. Kardec, no capítulo Os Falsos Profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas. No último item, tem o item falado dos falsos profetas. E ele tira um trecho do Antigo Testamento do profeta Jeremias. Nesse texto, o Espírito Luiz
vem e comenta, falando o trecho, eu não tenho a memória boa do Antigo Testamento, mas o texto de Jeremias falava algo no sentido de que existiam pessoas que falavam que sonhavam, que tinham visões, mas que na verdade não estavam passando a mensagem de quem de fato, né, eles estavam dizendo que estavam passando. Você poderia comentar algo nesse respeito, professor, a esse respeito sobre os falsos profetas ali no Antigo Testamento? Eles falavam, na verdade, eles falavam que aqueles que cobravam, porque por incrível que pareça, Samuel era vidente naquela época, na colocação, vamos ao vidente, até mesmo quando, no caso da jumenta que se perdeu, que eles foram, vamos procurar um vidente para ver o que se nos observa, onde é que ela se encontra. Vamos ao profeta, vamos a Samuel. E aí ele diz assim, naquela época, quando ia se procurar alguém para saber, ó, veja o objetivo, saber aonde anda o jumento, isso é uma coisa fora de propósito na concepção da doutrina espírita. E aí ele dizia assim, mas eu não tenho dinheiro, só tenho 2,5 ciclos de prata, não tem problema, eu pago a ele com isso. Ou seja, além de se consultar, ainda se pagava. 2 coisas que não são aconselháveis na doutrina espírita. Quem faz por responsabilidade pessoal. Mas o espiritismo é muito sério nessas coisas. Então, o Roê e o Rosé, eles achavam naquela época que seriam classificações de falsos profetas. Está lá classificado, lá no livro que nós trouxemos, que nós mostramos a vocês, no livro de Samuel, na classificação da origem do termo Roser e vidente, que é Roê. Um é com Reis, outro é com Ret, são 2 letras diferentes, e uma, na verdade, hoje se classifica como a visão material e a visão espiritual. Então, assim se conhecia um falso profeta. E os apóstolos, no capítulo do livro de Atos, lá em Atos 2, diz que eles tinham, as pessoas que seguiam a nova comunidade eram fiéis à oração e ao catecismo e ao ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos tiveram uma obra chamada Didaquê, que é traduzida, está no grego, são 15 capítulos, é onde eles classificam como deve ser um médium e como não deve ser. Então, se ele fala bem, se ele orienta bem, mas se ele cobra, ele é falso profeta. Então, está muito claro. E a doutrina espírita é muito escrupulosa nisso. Eu tenho muito cuidado e eu sempre tive muita adversidade nesse sentido, daquelas pessoas que não são espíritas, por causa de eu ter livros e de eu vender livros e acham que eu vivo de livros. E eu sempre disse, uma vez eu não gosto de discutir, eu sou muito fraterno, gosto de unir, mas às vezes as pessoas nos obrigam, a gente não é discutir, é dar uma resposta autêntica. E um pastor veio me recriminar e pedir para eu aceitar Cristo. Eu digo, olha, eu já aceitei Cristo, não na sua moda. E existe uma diferença, isso aí, existe uma diferença muito grande entre o senhor e eu. Eu não vivo da minha religião. O senhor vive da sua, porque o senhor tem carteira assinada na sua igreja. E eu não, todas as minhas obras, tudo que eu fiz até hoje, eu reverto em obras sociais, porque eu vivo da minha profissão. Eu sou professor, tenho titularidade na minha cadeira, então eu tenho o meu salário, então eu não preciso, com todo respeito, sem nenhuma petulância, sem nenhum orgulho, eu não preciso viver da minha religião. Eu vivo da minha religião espiritualmente, mas em tese eu vivo para a minha religião e posso deixar ela a qualquer momento, porque eu não dependo do meu pão por ela. Então eu sou mais livre para falar. Eu não tenho interesses secundários de vender. Eu não estou preso a algo que eu dependa dele materialmente. Eu dependo muito do espiritismo, espiritualmente. Eu dependo muito da minha fidelidade ao Evangelho de Jesus, porque não existe espiritismo sem Evangelho. E foi a grande ponte entre a minha ex-religião, quando eu fui católico, e a doutrina espírita, foi o Evangelho. Então isso tem que ficar bem claro, que a doutrina espírita é a doutrina cristalina,
pura, é aquela doutrina que ressuscita o cristianismo primitivo, o cristianismo ou era apostólica, que representa os 3 primeiros séculos da implantação da mensagem de Jesus no planeta Terra. Então, os discípulos que foram apóstolos, Paulo de Tarso, Barnabé, Filipe e tantos outros da história, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o grande discípulo de João Evangelista lá em Esmirna, na atual Turquia, eles foram realmente testemunhos da fé, da confiança, da cristandade e do amor de Jesus. Eu já falei demais e a gente tá, daqui a pouco o Instagram cai, mas eu queria agradecer demais a vocês que estão nos honrando com a presença, aos irmãos do Bom Samaritano, nossa casa querida, que as terças-feiras tem sido motivo do nosso encontro, a João que tem assim me ancorado nessa explanação, porque é muita coisa, e eu pedi a gentileza dele para fazer um roteiro para que a gente não se perca, não venha se perder na vontade de orientar, de trazer para vocês essas questões. Queria lhe agradecer, João, e convocar você ainda, porque a gente ainda tem na próxima semana para vocês, para a gente falar de mediunidade no Novo Testamento. Aí é que tem coisa bonita, aí é que tem Jesus, aí é que tem os discípulos, mostrando que de Abraão a Malaquias, e de Malaquias a João no Apocalipse, os fenômenos continuam, e foram eles que ajudaram a ratificar a implantação do cristianismo redivivo de Jesus, que é a doutrina espírita, como está lá no João 14, com a promessa do Consolador, e como está também lá no Apocalipse, onde a gente entende realmente o papel desse homem inigualável que é o nosso mestre amigo Jesus. Então, João, eu vou agradecer a você e pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento, incluindo os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que estão em quarentena, para manter-se, por favor, em casa, deixando essa onda passar, confiantes no Cristo, que Ele está nos soerguendo a cada momento, e que Ele seja essa luz e esse suporte de que todos nós procuramos. Agradecendo a Luciano, que fez a música de abertura a eles, Onete, o Wagner, minha família, e a você pelo apoio. E agora a palavra é sua para a prece de encerramento. Antes, um abraço ao pessoal de São Paulo, a Márcia, a Ângela e a Alziro lá no Rio, e a minha filha Sheila, meu filho Denis, a família está toda reunida, graças a Deus, minha esposa Graça, que está aqui me ajudando a dividir esse tempo de testemunho com as ordens do nosso mestre e o apoio do Cristo entre nós. É com você, João. Então, meus irmãos, todos que nos encontramos conectados pela internet e conectados em pensamento, num só objetivo, numa só intenção. Vamos agradecer a espiritualidade, a Dona Helena, a mentora dos trabalhos do Bom Samaritano, pedindo que nossos guias espirituais possam nos envolver em nome de Jesus, o governador do nosso planeta, a fim de que possamos nos sentir em paz, buscando cada vez mais conhecimento para aplicarmos a doutrina do Evangelho e a doutrina espírita na sua claridade. Que Deus possa nos abençoar a todos e que tenhamos uma boa noite. Muita paz, meus irmãos. A todos vocês uma boa noite e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Muita paz e uma boa noite a todos.